Revisão da vida toda. Últimas notícias. Preste atenção para eu te contextualizar nesse detalhe aqui importante. Olha só. Nesta terça-feira, 8, o ministro Nunes Marques do STF inusitadamente pediu destaque na ação que ficou conhecida como revisão da vida toda. Antes disso, o placar estava em 6-5 a favor dos aposentados, ou seja, placar encerrado, vitória dos aposentados, inusitadamente ele pede destaque. Com o pedido, o caso será reiniciado do zero, em plenário físico, em data a ser definida. Os ministros podem manter ou não seus votos proferidos em meio virtual. Quer dizer, quase todos, pois há uma exceção. O relator ministro Marco Aurélio, com efeito, o ministro relator, que votou sim pela revisão das aposentadorias, terá seu voto mantido na integralidade. E aí, Nunes Marques, como é bem de ver, Nunes Marques, como é bem de ver, deverá manter seu voto contrário. Assim, Nunes Marques, como é bem de ver, manterá seu voto contrário. E aí eu te pergunto, se Nunes Marques é tão contrário à revisão da vida toda, por que ele aceitou um segundo dos embargos? E esse segundo dos embargos pode, inclusive, ter efeitos infringentes, modificar o mérito do que foi decidido. Por que Nunes Marques tomou essa decisão também tão inusitada? Eu li alguns comentários dizendo o seguinte: se chegamos a essa situação calamitosa, degradante e injusta da revisão da vida toda, isso se deve por conta dessa decisão lá de 9 de março de 2022 do ministro Nunes Marques, que depois de decidir a revisão da vida toda, pediu destaque para anular tudo. E agora ele toma essa decisão também inusitada. E aí, gente, preste atenção. Intime-se o presidente da República, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados para, querendo, se manifestarem. E aí, artigo 1023, parágrafo 2º do CPC. Eu quero te mostrar isso. Preste atenção. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifeste-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Há uma confusão, há um conflito aqui. Vamos aguardar esses próximos dias para ver qual será a manifestação da presidência da República. Como o governo Lula vai se manifestar a respeito disso? Vai pedir pela improcedência? Vai bater o martelo? Se o Lula falar, mantém a improcedência, o STF vai manter. Porque o STF tem trabalhado para derrubar a revisão da vida toda por interesse e ordem do governo federal. Porque a revisão da vida toda já era vitória e já estava decidida a favor dos aposentados. Mas o governo Lula virou o STF de cabeça para baixo e fez com que o STF mudasse o seu entendimento sobre a revisão da vida toda. E fez isso por manobras maquiavélicas. Sim, porque utilizou de forma oblíqua e transversal 2 ADIs de 30 anos atrás para mudar o entendimento e derrubar a revisão da vida toda. Só que o Nunes Marques agora pega e traz para dentro do debate jurídico, e olha só, o debate jurídico já está definido. Revisão da vida toda derrubada. Eu sempre te disse isso daqui. O que está agora entrando aqui é o debate político. Por quê? Porque o Congresso Nacional tem poder, inclusive, para modificar essa decisão da revisão da vida toda do STF. Então, o que o STF está buscando aqui, na verdade? A chancela do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para manter o que o Lula pediu. Por quê? Porque olha a bagunça. Lula fez das tripas o coração, o STF fez das tripas o coração, cerceia
e de forma injusta nega a revisão da vida toda, e aí no dia seguinte do trânsito em julgado, o Congresso Nacional vai lá e faz uma lei revisando a decisão do STF e do governo Lula em favor dos aposentados e pensionistas. Tem que haver harmonia entre os poderes, entendeu? Cadê a harmonia? Então o Lula e o Congresso e o STF perceberam que falta, dentro dessa harmonia dos poderes, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo. Então chamaram agora, nessa reta final, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, para chancelar ou não toda a monstruosidade, atrocidade, ilegalidade, inconstitucionalidade, imoralidade que governo federal e STF fizeram até agora. Mas eu quero te chamar aqui, por fim, a atenção a uma coisa. Olha só, não espere. Quando alguém estiver aqui falando contigo, você vê com quem essa pessoa efetivamente anda. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Tá? Reflita. E olha só, para de idolatrar gente que aqui historicamente está ligada a Lula. Gente aqui que está falando para você que te defende e com uma ligação o Lula fala com Lula e o Lula dá satisfação. Uma mensagem no Zap consegue falar com Lula. E por que essa volta toda? Por que não faz ao vivo? Vou ligar aqui ao vivo pro Lula e aí, eu sou companheiro, vamos lá resolver isso. Verdade que essas pessoas que estão aqui bancando de defensores seus têm acesso direto ao Lula. E olha, não estou falando só de Pompeu de Matos e Paulo Paim, não. Que para mim são extremamente incompetentes e subjugados a Lula. Desses você não espera nada. A não ser projetos de leis politiqueiros e fantasiosos. E atécnicos, com falta de técnica. Rasos. Estou falando de gente que está aqui. E eu já estou te falando isso há muito tempo. Agora, se você quiser continuar acreditando que eles vão fazer alguma coisa e que você não precisa fazer nada, que é só assistir vídeo, dar like e se associar nas instituições deles aí para dar desconto, fazer débito automático no seu contra-cheque do INSS, aí é contigo. Você é livre para escolher, mas escravo das suas escolhas. A revisão da vida toda não precisaria estar onde está, porque a gente sabia e a gente sabe desde o início de que isso aqui é um julgamento político. E esses caras aí, você sabe muito bem quem são, com uma ligação. Pro Lula, resolve isso. Já estão com Lula há 40, 50 anos. Mas ficam bancando aqui como se estivesse do teu lado e mandando você não fazer nada. Apenas assista e dê um joinha. E autoriza o desconto aí no seu contra-cheque para mim. Preste atenção, hein? Preste atenção. Deixe a sua opinião aí. Seja realista, seja maduro, seja coerente. A revisão da vida toda está derrubada juridicamente. O STF já bateu o martelo. Mas o Nunes Marques, não entendo porquê, ou para enfraquecer o governo Lula, ou para tentar dar uma passada de pano para não ficar tão feio para o STF, ou para trazer o Congresso Nacional para dentro do debate, para que se encerre o debate também, negando a revisão da vida toda na arena política. Faça as suas apostas, tire as suas conclusões e deixe seus comentários aí. Obrigado por ter ficado comigo até aqui agora. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!